4. Glória a Deus. Vamos ler. Mateus capítulo 4. Quem já encontrou, diga amém. É o primeiro dos evangelhos. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo, que diz aí? Pelo diabo. Está fraco? Pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, melhor dizendo, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, mande que as pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és tu filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Vamos orar, queridos. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fale conosco nessa noite. Estamos aqui reunidos para sermos ministrados por esta palavra. Esse primeiro dia do seminário, Anjos e Demônios. E eu te peço, Senhor, fale aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir tua voz. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, glória a Deus. Amém. Queridos, nosso encontro de hoje tem como propósito dar uma introdução ao assunto anjos e demônios. E hoje, quando eu estava revendo o material, eu pensei comigo, né? É pouco tempo, não tem como, porque eu comecei a pensar de que forma eu poderia trazer um conteúdo para vocês que não fosse tão superficial e que eu pudesse dar conta de falar em menos de 2 horas. Isso contando hoje, contando quinta, contando sábado, né? Porque geralmente quando eu vou dar um curso, eu vou falar sobre anjos, eu demoro às vezes 4, às vezes 5 semanas. E somando, vai dar entre 12 a 15 horas de conteúdo. Então você pegar 15 horas de conteúdo e resumir em 1h30, é muito resumo, é enxugar muito. Então eu tentei pensar alguma coisa que fosse mais prática, para que eu pudesse, nesses 3 dias, trazer uma noção. E vale lembrar que geralmente quando eu dou essas aulas sobre anjos, sobre demônios, as pessoas elas ficam muito mais decepcionadas do que surpresas. Por que decepcionadas? Porque a gente começa a ver que a Bíblia ela não fala muitas coisas
que as pessoas têm aqui na mente, que é chamado de um conhecimento de senso comum. A gente vê, por exemplo, quando se fala sobre a ideia de anjo da guarda, não é uma noção bíblica. O anjo da guarda é um mito, é um folclore. Biblicamente existe isso, pastor? Não, biblicamente não. Então, quando a gente começa a trabalhar essas questões, a gente começa a perceber que muitas coisas que nós falamos hoje em dia e que nós acreditamos acerca de anjos e de demônios, mas principalmente acerca de anjos, não são noções bíblicas. São noções de que nós ouvimos, de que nós aprendemos, porque a maioria de nós nascemos no catolicismo e carregamos aquilo da tradição católica, carregamos um pouco da tradição, por exemplo, espírita, carregamos um pouco de tradições africanas e começamos a acreditar num punhado de coisas que não são bíblicas. Então eu comecei a pensar, e eu olhei para esse texto de Mateus, capítulo de número 4, e eu achei esse texto perfeito, porque aqui fala acerca do anjo, e aqui também fala acerca dos demônios, acerca do diabo. A Bíblia, se você pegar de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, ou se você pegar de Gênesis até Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, você vai encontrar em diversas partes a aparição de anjos, a ideia de anjo. Quando você vê no Antigo Testamento a palavra do hebraico malak e a palavra do Novo Testamento, a palavra grega ângelos, quando você pegar o que a Bíblia fala acerca destes seres, primeiro, a Bíblia não mostra como eles foram criados, mas a Bíblia mostra que eles são criados por Deus. Anjo não é autoexistente, anjo não surgiu do nada. Anjo, como eu e você, anjo é uma criatura. Anjo foi criado por Deus. Quem entendeu, diga amém. Depois nós temos a noção de Satanás, onde muitos leem, por exemplo, lá em Isaías, lá em Ezequiel, que fala de um querubim. Mas a Bíblia está falando de um rei, de um determinado rei soberbo da Babilônia. Só que quando a gente pega e começa a analisar, realmente parece que ele está falando de um ser diferente. Parece que ele está falando de um ser que é espiritual e não um ser físico. E é por isso que nós acreditamos na queda, como nós sabemos, como nós ouvimos falar na igreja, na queda de Satanás. Jesus vai dizer que ele foi lançado à terra por causa da soberba. Mas quando isso aconteceu, a Bíblia não diz. O que é provável que aconteceu é que foi isso antes da criação. Então é um assunto que percebe que a Bíblia, ela fala, mas ao mesmo tempo ela não fala muitas coisas. Ela fala que eles existem. Então, se alguém disser que anjo não existe, ou disser que os demônios não existem, essa pessoa está cometendo um erro bíblico, um erro teológico, porque a Bíblia mostra muito claramente que eles existem, mas ela também não vai dizer de que forma tão clara eles foram criados, como nós temos um relato da criação do homem. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, queridos, são espirituais, possuem uma forma corpórea, que ao mesmo tempo que a gente vê na Bíblia como seres invisíveis, a Bíblia mostra anjo comendo, por exemplo. A Bíblia mostra anjo com aspecto de homem.
A Bíblia mostra, por exemplo, lá em Gênesis, eles entrando na casa de Ló, aspecto de homem, e os homens da cidade de Sodoma queriam ter relações com eles. Então eles tinham aspecto de homem. Então a Bíblia, ela vai dando essas noções para a gente, mas ela ao mesmo tempo vai mostrar eles como invisíveis, eles desaparecendo. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, e diz a Bíblia que um anjo foi até lá para libertá-lo, diz a Bíblia que aquele anjo desapareceu. Ou seja, é físico, é visível, mas ao mesmo tempo ele é invisível. Mas pode ser assim? Pode. Jesus não apareceu depois da ressurreição, queridos? E o que ele disse para Tomé? Olha aqui, toca. Ou seja, ele era físico, mas de repente ele desapareceu. De repente ele sobe aos céus. Ou seja, os anjos, ele tem uma matéria como essa, que é invisível, mas ao mesmo tempo pode ser tocado. Eu creio que quando nós estivermos na glória, eu creio que nós teremos uma matéria como essa. Quem entendeu, diga amém. Que nós seremos como eles. Amém? Então, essas noções que eu já apresentei para vocês são as noções mais básicas, que nos ajuda a olhar para os textos bíblicos e entender, em primeiro lugar, não se ora para anjo, não se faz oração para anjo. Nós não encontramos na Bíblia os homens de Deus ou as mulheres de Deus orando aos anjos. Essa noção é uma noção católica, de orar para anjo, de acender vela para anjo. Nós não oramos para os anjos, mas os anjos existem, mas nós não oramos. Nós não precisamos da intercessão dos anjos, porque diz a Epístola aos Hebreus que Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, é Ele, a mim, que faz a mediação entre nós e Deus, não são os anjos. Mas eles existem. Eles estão ao nosso redor, sim, eles estão ao nosso redor. A palavra anjo, ela tem... A tradução da palavra anjo é uma tradução simples, que significa mensageiro ou enviado. Anjo é um enviado de Deus, que segue as ordens de Deus. Diz a Bíblia lá em Jó que os anjos estavam perante Deus, quando os demônios também foram se apresentar perante Deus. Ou seja, os anjos têm acesso a Deus, e eles são enviados a nós por Deus. E não é porque eu oro para o anjo vir, não, é Deus que envia. Quem entendeu, diga amém. São noções que a gente precisa saber. A Bíblia classifica os anjos. A Bíblia, da mesma forma que ela classifica os demônios, e nós vamos falar isso na quinta-feira, quando você vê que existe uma categoria de demônios, como Paulo cita, por exemplo, aos Efésios, os anjos também possuem categorias diferenciadas. Existem os anjos, existem os serafins, existem os querubins, e existem arcanjos. São citados na Bíblia. Mas aí, pastor, e aí que a Bíblia fala que eles são mensageiros, todos eles, enviados por Deus. Isaías capítulo 6 fala dos serafins que estavam perante o trono de Deus, glorificando o Senhor, que possui seis asas, com duas voavam, com duas cobriu o rosto e com duas cobriu os pés, e diziam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ezequiel capítulo 2 fala do querubim, a visão que ele teve de uma roda. Ele viu um ser que tinha 4 faces. É uma visão complexa de nós compreendermos, mas foi a visão que ele teve.
uma face com o semblante de leão, outra face com o semblante de homem, outra face com o semblante de boi, outra face com o semblante de águia. Foi a visão que ele teve, visão complexa. Arcanjo, a Bíblia cita, a Bíblia fala sobre o arcanjo. Leia o livro, a epístola de Judas, lá fala sobre o arcanjo. Bom, queridos, sobre anjos nós temos toda a Bíblia falando. E em todo momento a Bíblia mostra que eles estão servindo a Deus, que eles estão ao nosso redor, só que nós não entramos em comunicação com eles. Pastor, mas eu posso ver um anjo? Pode. De repente Deus vai te dar uma visão de um anjo, mas não é comum ter visão de anjo. Não é comum você falar com anjo. A Bíblia não mostra que a gente vai se comunicar com anjos. A Bíblia fala que nós nos comunicamos com Deus e que Deus fala conosco. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Os demônios são diferentes. Eu vou explicar isso na quinta-feira. Mas acerca dos anjos, são essas noções primeiras que nós temos. Pois bem, acabei de ler um texto. E o texto que eu li para vocês é um texto de Mateus, capítulo de número 4, que é conhecido como a tentação de Jesus. E aqui por alguns momentos aparecem os anjos aqui. Eles são citados, não é que aparecem os anjos, mas eles são citados. Percebe que no versículo 6 diz assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Quem disse essa palavra aqui? O próprio diabo dizendo para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Pastor, mas o diabo não é mentiroso? Sim. Mas esta afirmação que ele trouxe, ela é verdade ou ela é mentira? Ela é verdade, ela é verdadeira. Aos anjos dará ordens a teu respeito. Primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui, que os anjos, eles seguem ordens. Existe uma dúvida que já me perguntaram em uma das aulas de teologia, exatamente sobre isso. Pastor, anjo tem livre-arbítrio? Anjo pode desviar? Anjo pode, que nem um homem, né? Que nem a mulher que aceitou a Jesus e depois pode virar a cabeça. Os anjos, até um determinado momento, eles tiveram a escolha. Mas hoje, os anjos não têm mais essa condição de saírem da presença de Deus, como nós humanos temos. Por quê? Porque os anjos já possuem uma missão estabelecida por Deus. Então os anjos não desviam como o homem pode desviar. Quem entendeu, diga amém. O anjo não vai desviar, não vai ser julgado. Não. Os anjos não. Eles recebem ordens. E as ordens que eles recebem não é a ordem da minha oração, não é eu orando que ele vai receber a ordem. Quem dá a ordem a ele é o próprio Deus. Então nós não precisamos orar, nós não precisamos pedir, é Deus que envia. Por quê? Porque Deus dá ordem.